Olá, bem-vindos. Sou Radamés, filho do carbono e do amoníaco. E bom, hoje teremos a análise de uma obra tão atual e angustiante, assim por dizer, que de verdade eu não sei explicar o sentimento ao final desta leitura. Mas o que eu posso garantir é que ninguém, em absoluto, fique inerte ao fim deste livro, tá bom? Então, abordemos, destrinchemos esta tão nua e crua obra da Metamorfose, uma das mais célebres novelas do tcheco Franz Kafka, um homem controverso por natureza. Bom, vamos tentar entender a mente do autor por trás desta pancada literária. O Kafka ele nasceu na terceira parte do século XIX, em 1883. Judeu de sangue, mas nascido na capital da República Tcheca. Perdoe-me o trocadilho, mas ele já nasceu abençoado com o que perseguiria a sua existência, né? Uma praga de vida. Bom, filho de uma família abastada, o pai sendo um comerciante de época, tinha um padrão de vida bastante invejável. O que se sabe sobre a infância do Kafka é meio impreciso, mas a certeza é que ao longo da vida ele viveu um verdadeiro inferno no que tange a convivência com o pai. Um homem autoritário, né? E, por que não dizer, opressor. Isto foi um combustível para o rapazote oscilar no seu desempenho acadêmico. Tem um contexto bastante complexo aqui, mas eu vou tentar resumir. O Kafka ele estudou na secundária alemã, tá bom? Uma formação humanista que visa a questão da ética, a questão da democracia. Vai lá, amigão, ama a Deus e seja responsável pela vida que levas. Isto teve impacto direto à sua futura graduação em Direito. Considerem que este cara, sim, desde cedo tinha um notável desbalanceamento. O quão introspectivo para o quão aplicado ele era, tá bom? Então, durante o estudo das leis, ele se enveredou a consumir filosofia, fazendo amizade com escritores e intelectuais da época, certo? Bom, a graduação em Direito, salvo engano, foi lá por volta dos seus 20 anos, fazendo as contas daria 1905, 1906. Percebam, fazer um prólogo do Kafka é uma bacia de informação. Isso aqui daria um vídeo só para falar do Kafka. Mas, em resumo, ele trabalhou no ramo de seguros durante toda ou quase toda a sua vida, já que sua saúde era bastante frágil e antes mesmo de concluir os estudos ele já apresentava sinais de fadiga, de cansaço físico. Recorreu até a uma alimentação, sabe, vegetariana e tudo mais, a fim de compensar, de melhorar essa sua performance física. Mas o destino dele era uma praga. Então, em 1917, ele recebeu a sua sentença de morte. Tinha contraído tuberculose. Lembremos, naquela época, tuberculose
só paliativos. A cura só viria surgindo anos depois a seu falecimento, salvo engano, em 1928, por acidente até, né? Obrigado, Bolor. Bem-vindo à penicilina. Mas, pois bem, ele recebeu sua aposentadoria precoce, o que fez ele também ter mais tempo a viajar por vários países, tá bom? E dedicar-se aos seus manuscritos. Manuscritos, ele não os queria publicados, ele não queria que fossem publicados. O amigo dele, o Brood, é que quebrou esta promessa de destruir, queimar tudo e, obviamente, reconhecendo a genialidade do nosso amigo e também para nossa felicidade, ele publicou as obras póstumas, né, do nosso Azará. Até então, poucos contos eram publicados, modestamente, sem muito destaque, sem muitas pompas. No caso da nossa obra, em análise, ela foi publicada em 1915. Vida amorosa do Kafka? Conturbada ao extremo. E como se não fosse pior, das duas mulheres, a segunda, né, a que ele em tese de fato amou, teve um possível casamento amputado pelo papai. Porque, na visão do Hermann, lá do Hermann Kafka, ela era abaixo das condições financeiras aceitáveis à família dele. O triste fim do Kafka foi uma pneumonia manifestada ao final de 1923, que o fez definhar até seu último suspiro, em 1924. Baita introdução, né? Mas bom, vamos ao livro. Vamos lá. A metamorfose ela inicia já com o narrador apresentando o nosso protagonista, o abençoado Gregor Samsa, um caixeiro viajante que... Olha, a escrita do Kafka ela não alisa, tá bom? Ela é tão direta quanto um soco no estômago. Então, na primeira folha, na primeira página, é descrito que o coitado acorda e percebe que tem algo errado com ele. Nada mais parece humano. Ele nota que se transformou em espécie de inseto, né? A sensação que eu tive relendo, sei lá, pela enésima vez, é de total desconforto, sabe? É um tipo de escrita que aborda as coisas do dia a dia, envelopadas com um aspecto desumano, assim por dizer. Dos métodos de convivência, claro, enfim. Mas aqui, boa parte da narrativa deixa claro que é a visão do Samsa. Não é que ele não tenha se transformado, tá bom? Mas sim que ele ainda está se transformando. Apesar dele achar que já chegou no ápice. A ironia abordada aqui também, e é o que vai te cativar do início ao fim da leitura, é a deturpação espacial do cara, a deturpação espacial do Samsa. Rapidamente você lê e consegue traçar o que o Samsa imagina, o que está ocorrendo e o que as pessoas de fato pensam, tá bom? O Samsa, ele nem se preocupa com a questão insetoide dele. Ele está preocupado nos afazeres, sabe? Em levantar para ir trabalhar. Ele está preocupado é com o que os outros pensam. Esta preocupação não é sobre ele estar diferente, mas sim em ele cumprir sua rotina. Na verdade,
ele nem considera não cumprir a rotina diária. Por falar nisso, quem são esses outros? Né? Então, aqui temos uma outra característica do Kafka, que é essa simplicidade de nomenclatura. O que não é importante para analisar a obra, para análise do livro, da informação, ele abre mão. A exemplo, pessoas aqui são descritas como pai, mãe, irmã, gerente, chefe, empregada, médico. Ninguém precisa saber nome e sobrenome de ninguém. Apenas saber quem é a pessoa e o que a pessoa desempenha no enredo. Na verdade, uma pessoa aqui descrita com nome, né? Que é a irmã dele, que é a Gretchen. Mas já já entenderemos o porquê disso. Resumir esta obra, sabe, é mais por análise do que por capítulo. São 3 capítulos. Porém, entretanto, vamos lá. E o que ocorre é que ele percebe que não somente está atrasado, mas também que acordou tarde. Pois é. O normal era o desespero pela condição de saúde, a condição física. Mas Samsa, ele está pensando no emprego. E não é por medo da demissão, não. Não é isso. Ele até demonstra já estar meio de saco cheio, tá bom? Do ambiente em si. A questão toda é a rotina. É esse seu comprometimento de sabe, da função em prover a família e crescer na carreira. Então, aqui ele define 15 minutos, eu vou conseguir fazer tudo aqui, vou levantar, vou cair fora. E tudo que ele consegue nesses minutos é uma espécie de lesão em uma das patas. Ponto. E aí, nessa lesão, no barulho, a família sim, agora sim. Acho estranho aquele cabra tão ritualístico, tão pontual, não estar de pé. E batem na porta do quarto, né? Aí o Samsa responde, não, tá tudo bem. E aqui sim, o Samsa percebe outra merda. A sua voz, ela não está tão limpa e humana como imaginava. Ele se dá mais 30 minutos na certeza de que vai resolver tudo, que vai vestir uma camisa, vai sair, vai trabalhar. Aí ele começa a divagar entre as justificativas e consequências do atraso. E nada. Ele não consegue fazer nada. O Kafka ele é muito feliz aqui em abordar essas limitações do Samsa como inseto. E a gravidade ainda não percebida pelo mesmo, tá bom? O cara tem um casco nas costas, tem algumas patas, 2 antenas. Anatomicamente, ele parece uma espécie de besouro ou barata. Mas assim, isso não é definido, só é dito as características. Em tempo, voltando, o gerente vai até a casa dele, porque, como todo mundo, também estranha aquele exemplo de homem disciplinado não estar cumprindo rigorosamente essa sua agenda. Tem um baita sarcasmo aqui, tá bom? Que é a medida do diálogo, sabe? De bater na porta, de perguntar se ele tá tudo bem. Essa mudança de concepção do gerente. Até então, Samsa era um exemplo de funcionário. Tá? Mas ele não responder às perguntas o torna alguém dúbio, de confiança questionável. Quando, se você, na verdade, se for colocar um balão de pensamento no gerente, o pensamento é, até ontem, amigão, você era bom. Mas se você não me bajula, não me responde e nem trabalha hoje, hoje você é ruim. Não que o Kafka queira trabalhar somente com
o lado negativo do ser humano. Não é isso. É que ele demonstra, tá? Na verdade, nua e crua, que o egoísmo irrefreável, inevitável, se aborda no âmago e lá ele está, incrustado. Então, aqui em Esforço Hercúleo, Samsa consegue abrir a porta. Tem um detalhe, tá bom? Aqui é demonstrado o quão reservado Sansa ele sempre foi. Menciona, por exemplo, que ele sempre tem a mania de trancar as portas dos cômodos em que ele se encontra. E, meus amigos, um inseto girar uma maçaneta redonda, chaveada, bom, ele usa a mandíbula e consegue abrir a porta a preço de lesionar parte do maxilar dele. Eu não sei se é maxilar também. O cara é um inseto, se transformando em inseto. Então, ele lesiona a boca. Finalmente, pai, mãe, irmã e gerente visualizam aquele ser horrendo. O gerente sai de lá desesperado, tá bom? Sem falar uma palavra diretamente ao seu funcionário. Sim, vale dizer, tá bom? Que aqui o Sansa, ele fala muita coisa ao gerente. Tem uma folha, uma narrativa enorme de tudo que, não, vai ficar bem, que é uma coisa simples, que ele vai vestir uma camisa, vai se aprontar, ir pro trabalho. Balé. O que sai foneticamente é uma variedade de grunhidos incompreensíveis, tá bom? O cara, ele continua se transformando. Aqui você tem uma nova realidade. A nova realidade é do Sansa. Agora, a meta é: amanhã estou de volta ao trabalho e agradeço a Deus a preocupação da minha querida família. Coitado do Sansa, cara. Nessa etapa você já nota, já percebe a dependência familiar perante a renda dele. E que agora, como inseto, que será de todos, né? Aos poucos, notamos que todos vivem uma espécie de conforto e despreocupação, unicamente por conta do emprego do Sansa. E aqui, a esta altura, você já está embebido da fórmula kafkaniana. Aqui é a suspensão da descrença, tá bom? Nem passa pela cabeça o quão doido, o quão bizarro é alguém dizer que uma pessoa dormiu com um homem humano, acordou com um inseto e que a preocupação dela é a rotina. Olha, é uma leitura que mistura angústia com curiosidade, tá bom? Quanto mais você lê, mais você quer ver onde isso vai dar. Sempre com aquela sensação de que final feliz aqui não terá. O final do capítulo 1 é isso. É você querendo entender como a família lidará com esta realidade. E quando o amigão esperto do Samsa terá consciência do quão grave é a sua situação. Ao avanço, tá? Temos aqui novamente esse descompasso de visão do Sansa, né? Ele... Deixa eu fazer um corte porque comecei irrefreavelmente a tossir aqui, tá bom? Mas então, eu estava falando sobre o início do capítulo 2, que é, sabe, a falta de noção do Sansa para com a família. A família ela não sabe o que fazer. E por enquanto só quem interage com o Sansa é a irmã.
Pode ser inocência, mas não aparenta ser inocência, tá? E sim distanciamento. Distanciamento é a palavra correta. O distanciamento por conta do trabalho fez o Samsa perder a noção das personas familiares. Ele acha, por exemplo, na bondade da irmã colocar comida para ele em uma bacia e limpar o ambiente sem falar nada, sem trocar palavras, né? Quando é nítido que existe uma espécie de obrigação, medo e nojo por parte da Gretchen. Então, tem umas mudanças sutis que evidenciam essa evolução do fardo que ele passa a ser em casa, né? A porta do quarto, que outrora era trancada por dentro, agora ela é trancada por fora, né? Ele passa a escutar a família conversando sempre na sua ausência. Ele também não sai do quarto. E percebe também nesses diálogos que o pai retia, guardava parte do dinheiro que ele deixava para manter a casa, sem avisá-lo. Então aí ele pensa, que bom que meu pai for inteligente de guardar um dinheiro. Aqui nós temos um pai aproveitador, uma mãe encostada e uma irmã mimada. Mas o Sansa, não. O Sansa não enxerga assim. Por um outro exemplo, né? Sempre que a irmã entra no quarto para fazer a limpeza, ele se esconde embaixo do sofá. O sofá, ele gosta desse sofá, né? Para dar mais espaço para ela se locomover e também para evitar um contato visual. Então, aí nesse momento ela abre a janela e ele deduz que é por conta dele ter uma brisa e poder espiar do lado de fora, espiar a rua. Mas a verdade é que o Samsa ele fede, ele solta uma espécie de gosma. E aquilo ali traz uma sensação de alívio para a irmã, abrir essa janela. Então, ao avançar de tudo, nós temos as economias da família sendo exauridas. Porque o homem do dinheiro não traz mais dinheiro para casa. Isso, assim, cerca de 2 meses, né? Desenrolar da obra. E, inevitavelmente, o pai volta a trabalhar, uma espécie de subemprego no banco. A mãe, ela passa a costurar. A irmã passa a trabalhar meio período como vendedora de loja. Aos poucos, a rotina vai mudando. E o Samsa também. Ele vai ficando mais bestial e sem se dar conta. Então, assim, ele só come comida podre, ele passa a andar pelas paredes e dormir no teto, né? Cabeça para baixo. Até o fatídico dia que, a contragosto do pai, a irmã e mãe resolvem dar mais espaço para o Samsa, tirando tudo do quarto, exceto o sofá. Sofá não, sofá é meu, sofá eu gosto. Sofá é legal, né? Embaixo do sofá é onde o Sansa ele se esconde para cochilar após o almoço e também para evitar o contato visual com a irmã quando entra lá no quarto. O Sansa, a princípio, ele gosta, ele fica feliz dessa ideia da possibilidade de tirar tudo do quarto e ele ter um espaço para se locomover. Mas vendo o lapso lá de amor esboçado pela mãe, né? Ele se dá conta do quão ferrado ele está. Aqui a mãe se ajoelha e aos prantos chorando, ela começa a dizer que se tirar as coisas do filho, que ele tanto gosta, que ele tanto lutou para ter, que é uma cômoda, uma estante, um belo quadro e a cama, estará aceitando de uma vez que o filho dela jamais voltará ao normal. Aqui você, leitor, cara, você se contorce de agonia porque o Sansa, ele quer dar esse conforto à mãe, ele quer falar isso, que entendeu, sabe, quer dar aquele abraço.
Não dá, insetão. Vai grunhir e vai arranhar? Pois bem, as coisas começam a serem removidas uma a uma, e ele, em um ato desesperado, ele gruda no quadro para evidenciar que ele não quer que tirem as coisas de lá. Mas a mãe se assusta com o movimento brusco dele e desmaia. Bom, no final, entre o medo dos humanos e a bestialidade do nosso protagonista, ele sai desvairado do quarto, pelo teto da casa, né? E acaba caindo sobre a mesa de centro, ou melhor, a mesa de janta, lá na cozinha. E, bom, neste meio tempo, o pai chega, vê toda aquela cena horrorosa, e aqui sim, o pai o trata como um animal que ele é, mas com a crueldade que um estranho faria com um bicho, e não como um pai faria para com um filho enfermo. Aqui nós temos um carimbo do Kafka meio que elucidando assim: olha, esse papai aí é o meu, o Herman, e o Sansa sou eu, o Kafka. O Kafka, assim, ele escreveu a Metamorfose em uma noite de preguiça, estava chovendo, ele estava na cama e tal. E ele escreveu este livro nesse movimento, tá bom? Então, mas assim, vamos voltar à história, né? Em um ato de desespero, enquanto a Gretchen dá o suporte à mãe, né? Ele vê o pai enfurecido tentando descontar toda a sua raiva. E a partir daí tem uma espécie de Tom e Jerry. O pai pega umas maçãs na fruteira ao lado, está numa cozinha, e começa a arremessá-las no Sansa, no inseto, né, no insectoide. E uma delas acaba por acertar e ferir, se aleijando no frágil casco do pobre coitado, daquele ser repugnante. Quando a Gretchen percebe isso, né, ela abre a porta do quarto novamente e segura, agarra, abraça o pai, acabando por acalmá-lo. E o Sansa, percebendo de vez o real problema instaurado naquela família, retorna ao seu aposento. Manco, por conta da pata, meio lento por conta do ferimento. E, como eu falei, agora ele tem uma lesão a mais da maçã enterrada em parte das suas costas. Então, aqui encerra-se o segundo capítulo, inicia-se o capítulo final, que vai chegar a fazer esse final do desfecho, né? Eu não vou dizer o que acontece com todos, se a tragédia anunciada de fato é concretizada. Esta obra, o que eu posso dizer é que é uma alegoria sobre alienação, identidade e pressão social, uma pitada de influência autobiográfica. Assim por dizer, Kafka ali passou sua maior parte da vida sob o teto dos pais. E essa dedicação a questões mais polidas só o fez azedar ainda mais o relacionamento com o próprio pai. Eu enfatizei tanto esse karma azarão porque isso teve uma influência direta em suas obras, tá bom? Em sua vida, né? Kafka era um ser quebrado que, por conta de vários aspectos, seja essa horripilante existência, esse horripilante convívio com o pai, seja a sua frágil saúde física, seja a sua imprecisa vida amorosa, seja a sua linhagem sanguínea, né, que o levava a sofrer preconceito antissemita, sabe? Tudo isso aí, no final ele só teve o verdadeiro reconhecimento como gênio bem depois do seu fim. Kafka era um cara que estava bem à frente do seu tempo. E sua vida, em maior parte moribunda, deixa sempre este sabor
agridoce em suas obras. Bom, campo de comentários está aqui, tá aberto. Kafka é isso, é uma infinita lacuna de coisas que também não foram abordadas. Complementa aí. Então, se gostou, deixa o like. Se não gostou, dá o dislike. Mas me diz, bota no comentário o motivo que o agradou, desagradou, tá bom? Forte abraço e quem sabe até a próxima sexta. Ou não.